Já alguma vez sentiram que por mais que tentem resolver um problema, ele parece voltar sempre, ou pior, cria outros problemas? Se a resposta é sim, fiquem comigo, porque hoje vamos falar de uma forma de pensar que pode mudar completamente a maneira como veem o mundo. Vamos mergulhar nas ideias de pensar em sistemas, o livro revolucionário de Donella Meadows. Imaginem um iceberg. O que vemos acima da água é apenas uma pequena parte, certo? A maior parte está submersa. No nosso dia a dia, os eventos que nos preocupam, menos uma queda nas vendas, um projeto atrasado ou uma discussão, são apenas a ponta do iceberg. Reagir apenas a esses eventos é como tentar derreter a ponta do iceberg com um secador de cabelo. É ineficaz. Donella Meadows ensina-nos a olhar para baixo da superfície. Logo abaixo dos eventos encontramos os padrões de comportamento. Por exemplo, as vendas não caíram apenas hoje, elas têm vindo a cair todos os meses no final do trimestre. Perceber estes padrões já é um grande avanço. Mas ainda não é tudo. A verdadeira magia acontece quando mergulhamos ainda mais fundo para a estrutura do sistema. E o que é um sistema? É um conjunto de elementos interligados que funcionam juntos para produzir um resultado. Pensem numa equipa de futebol. Os jogadores são os elementos, as regras do jogo, as táticas do treinador, a comunicação entre eles. Tudo isso é estrutura. Mudar um jogador pode fazer alguma diferença, mas mudar a tática pode transformar completamente o desempenho da equipa. Da mesma forma, na nossa vida e no trabalho, são as estruturas invisíveis, menos as regras, os hábitos, os fluxos de informação, que geram os padrões e os eventos que vemos. Vamos a um exemplo clássico do livro, a banheira. Queremos que a água fique num nível ideal. A torneira é a entrada de água, o fluxo de entrada. O ralo é a saída, o fluxo de saída. O nível da água é o estoque. Se a água que entra for mais do que a que sai, o nível sobe. Se sair mais do que entra, o nível desce. Parece simples, não é? Mas agora, adicionem um atraso. Vocês abrem a torneira, mas a água demora a aquecer. Vocês esperam, e como não aquece, abrem ainda mais. De repente, a água fica a ferver. Vocês fecham um pouco, mas agora fica fria. Esta oscilação constante acontece porque há um atraso entre a nossa ação e o resultado. Quantas vezes fazemos isto nas nossas vidas? Lançamos uma campanha de marketing, não vemos resultados imediatos e lançamos outra, gastando mais dinheiro, sem dar tempo à primeira para funcionar. Ou começamos uma dieta, não vemos resultados na primeira semana e desistimos, tentando outra coisa completamente diferente. Estamos a reagir ao nível da água, sem entender o sistema de fluxos e atrasos. Pensar em sistemas é entender que a causa e o efeito muitas vezes não estão próximos no tempo e no espaço. Donella Meadows apresenta vários arquétipos de sistemas, que são como histórias comuns que se repetem em todo lado. Um deles é o sucesso para quem tem sucesso. Imaginem duas startups a competir. A que consegue o primeiro grande cliente, ganha mais dinheiro, pode contratar melhores talentos, melhorar o produto e assim atrair ainda mais clientes. Enquanto isso, a outra startup tem cada vez mais dificuldade. O sistema por si só reforça o sucesso inicial, criando um ciclo vicioso para um e virtuoso para outro. Reconhecer este padrão pode ajudar-nos a intervir, talvez procurando um nicho diferente ou mudando a estratégia para quebrar o ciclo. Outro arquétipo poderoso é a tragédia dos comuns. Pensem em pescadores que partilham um mesmo lago. Cada pescador, pensando individualmente, quer pescar o máximo possível para maximizar o seu lucro. Se todos fizerem isso, em pouco tempo o lago ficará sem peixes. E todos perdem. A solução que parece lógica para o indivíduo leva à ruína do coletivo. Isso acontece em todo lado. Poluição do ar, trânsito, uso de recursos naturais. A solução não está em culpar os pescadores, mas em mudar a estrutura do sistema. Talvez com cotas de pesca, épocas de defeso ou incentivos para a preservação. É preciso mudar as regras do jogo. O livro também fala sobre a importância dos loops de feedback. Existem dois tipos principais: os de reforço e os de equilíbrio. Um loop de reforço é como uma bola de neve a descer uma montanha. Pense em juros compostos. O dinheiro gera mais dinheiro, que gera ainda mais dinheiro. É um crescimento exponencial. Já um loop de equilíbrio é como um termóstato. Ele procura estabilidade. Se a temperatura sobe acima do ideal, o ar-condicionado liga para baixar. Se desce muito, o aquecedor liga para subir. O objetivo é manter o sistema em torno de uma meta. Os problemas surgem quando confundimos os loops ou quando um domina o outro de forma indesejada. Por exemplo, uma empresa focada apenas no loop de reforço do lucro pode crescer tanto e tão rápido que a qualidade do produto cai. Os clientes ficam insatisfeitos e os melhores funcionários saem. O sistema de equilíbrio natural foi ignorado e o crescimento torna-se insustentável. A chave é encontrar um equilíbrio saudável entre crescimento e estabilidade. Uma das lições mais profundas de pensar em sistemas é sobre onde intervir num sistema. Muitas vezes,
Tentamos mudar os parâmetros, os números, aumentar o orçamento, contratar mais uma pessoa, ajustar um preço. Segundo Meadows, estas são as alavancas menos eficazes, têm pouco poder para mudar o comportamento do sistema a longo prazo. Intervenções mais poderosas incluem mudar os loops de feedback. Por exemplo, garantir que quem toma as decisões sente as consequências dessas decisões. Ou alterar os fluxos de informação. Dar às pessoas a informação certa no momento certo pode mudar drasticamente o seu comportamento. Pensem em como os contadores de calorias nos menus mudaram a forma como algumas pessoas pedem comida. Ainda mais poderoso é mudar as regras do sistema. Leis, regulamentos, incentivos e no topo da hierarquia de alavancagem, o mais poderoso de todos, está a capacidade de mudar o paradigma, a mentalidade a partir da qual o sistema opera. A crença de que o crescimento infinito é possível e desejável é um paradigma. Mudar essa crença para uma de sustentabilidade e bem-estar pode transformar completamente a sociedade. Então, como podemos aplicar isto no nosso dia a dia? Primeiro, parem e observem. Em vez de reagir imediatamente a um evento, perguntem-se: isto já aconteceu antes? Qual é o padrão? Segundo, desenhem o sistema. Peguem num papel e numa caneta. Quem são os jogadores, né? Quais são os estoques e os fluxos? Onde estão os loops de feedback e os atrasos? Mesmo um esboço simples pode revelar conexões que nunca tinham visto. Terceiro, procurem as alavancas de alto impacto. Em vez de apenas ajustar os números, pensem em como podem mudar os fluxos de informação, as regras ou até mesmo as metas do sistema. E mais importante, sejam humildes. Os sistemas são complexos e muitas vezes contraintuitivos. As nossas intervenções podem ter consequências inesperadas. Por isso, experimentem, aprendam e adaptem-se. Pensar em sistemas não nos dá respostas fáceis, mas oferece-nos um conjunto de ferramentas muito mais poderoso para entender e navegar a complexidade do mundo. Ensina-nos a dançar com sistemas, a respeitar a sua complexidade e a intervir com sabedoria. Em vez de nos sentirmos vítimas das circunstâncias, passamos a ver-nos como participantes ativos, capazes de influenciar a estrutura que molda as nossas vidas. É uma mudança de perspectiva que nos convida a sermos mais curiosos, mais colaborativos e mais focados no longo prazo. Da próxima vez que se depararem com um problema teimoso, lembrem-se do iceberg. Respirem fundo e perguntem-se: o que está a acontecer debaixo da superfície? Qual é a estrutura que está a gerar este resultado? Essa simples pergunta é o primeiro passo para se tornarem um pensador sistêmico. Espero que este resumo vos tenha inspirado a olhar para o mundo com outros olhos. O livro de Donella Meadows é uma leitura essencial para qualquer pessoa que queira criar mudanças positivas e duradouras, seja na sua vida pessoal, na sua empresa ou na sociedade. Muito obrigado por assistirem. Se gostaram deste tipo de conteúdo e querem mais resumos e análises de livros que podem mudar a vossa forma de pensar, não se esqueçam de deixar um like, subscrever o canal e ativar as notificações. Até a próxima! Se você já se perguntou como mudar um sistema complexo, seja na sua vida pessoal, na sua empresa ou na sociedade, a resposta pode estar nesses pontos estratégicos. Fique comigo até o final, porque o que vamos discutir aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga os problemas e suas soluções. Primeiro, o que são sistemas? Pense neles como redes de elementos interconectados que juntos produzem um padrão de comportamento. Pode ser uma floresta, o corpo humano, uma cidade ou a economia global. O interessante é que esses sistemas elas não são apenas uma soma de suas partes. Eles têm propriedades que emergem da interação entre os componentes. E para entendê-los, precisamos ir além da simples relação de causa e efeito. É aqui que entram os ciclos de reforço. Imagine uma bola de neve rolando montanha abaixo. Quanto maior ela fica, mais neve ela acumula e mais rápido ela cresce. Isso é um ciclo de reforço positivo. No mundo dos negócios, uma empresa com um bom produto atrai mais clientes, o que gera mais receita para investir em marketing, atraindo ainda mais clientes. É um ciclo que se autoalimenta e gera crescimento exponencial. Mas cuidado, esses ciclos também podem ser negativos. Pense na desconfiança. Quanto menos você confia em alguém, mais você o vigia, e mais ele se sente pressionado e age de forma a justificar sua desconfiança. É uma espiral descendente. Identificar esses ciclos é o primeiro passo para intervir de forma inteligente. Você pode amplificar os ciclos positivos e interromper ou reverter os negativos, mas os sistemas não vivem apenas de crescimento infinito. Eles também possuem ciclos de equilíbrio. Pense no termostato da sua casa. Quando a temperatura sobe demais, ele liga o ar-condicionado para esfriar. Quando fica frio demais, ele desliga. O objetivo é manter a temperatura em um nível estável, um ponto de equilíbrio. Esses ciclos são responsáveis pela estabilidade e resistência dos sistemas. Eles são como as forças que nos puxam de volta para nossa zona de conforto sempre que tentamos mudar um hábito. Por exemplo, você decide começar uma dieta rigorosa. Seu corpo,
acostumada a um certo nível de calorias, vai gerar fome e desejo por comida, tentando te puxar de volta ao padrão antigo. Entender esses ciclos de equilíbrio é crucial, porque tentar lutar contra eles de frente com pura força de vontade é exaustivo e muitas vezes ineficaz. A chave é ajustar o próprio termostato, ou seja, mudar a meta do sistema. E isso nos leva ao conceito mais poderoso de hoje: os pontos de alavancagem. Um ponto de alavancagem é um lugar dentro de um sistema complexo onde uma pequena mudança pode levar a grandes transformações. É como a pequena alavanca que Arquimedes disse que poderia usar para mover o mundo. Encontrar esses pontos não é fácil. Muitas vezes eles não são óbvios e estão longe do problema aparente. Gastamos muito tempo e energia empurrando pontos que têm pouquíssima alavancagem. Por exemplo, em uma cidade com muito trânsito, a solução intuitiva é construir mais estradas. Mas isso, a longo prazo, pode até piorar o problema, incentivando mais pessoas a usar o carro. Um ponto de maior alavancagem poderia ser investir em transporte público de alta qualidade, mudar as regras de zoneamento para criar bairros mais densos onde se pode andar a pé, ou até mesmo incentivar o trabalho remoto. Essas são intervenções que mudam as regras do sistema, seus objetivos e sua estrutura. A grande lição aqui é a importância de analisar as consequências de curto e longo prazo das nossas decisões. A solução mais rápida e óbvia no curto prazo pode criar problemas ainda maiores no futuro. O pensamento sistêmico nos convida a dar um passo atrás, a mapear as conexões, a identificar os ciclos de reforço e equilíbrio e a procurar por aqueles pontos estratégicos onde nosso esforço será multiplicado. Não se trata de trabalhar mais duro, mas de trabalhar de forma mais inteligente, aplicando a força no lugar certo. Quando você começa a pensar em sistemas, você para de culpar indivíduos ou eventos isolados e começa a ver as estruturas subjacentes que geram os comportamentos. Isso nos dá um poder imenso para criar mudanças duradouras e positivas. Então, da próxima vez que você se deparar com um problema teimoso, que parece não ter solução, eu te desafio a não buscar uma solução rápida. Em vez disso, pergunte-se: qual é o sistema aqui? Quais são os ciclos que estão em jogo? E mais importante, onde está a alavanca? A resposta pode te surpreender e te levar a um caminho de solução muito mais eficaz e elegante. Chegamos ao final do nosso resumo de hoje. Espero que esses conceitos tenham aberto sua mente para uma nova maneira de ver o mundo e os desafios que enfrentamos. O pensamento sistêmico é uma ferramenta poderosa e, como qualquer ferramenta, requer prática para ser dominada. Mas o primeiro passo, que é a conscientização, você já deu hoje. Muito obrigado por me acompanhar nesta jornada. Se você gostou deste conteúdo e quer continuar aprendendo sobre como criar mudanças significativas, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Deixe seu like se este vídeo te ajudou de alguma forma. A gente se vê na próxima. 8 Lot.